Olá. Então, ontem o Senado Federal aprovou o projeto de lei da Câmara 28 de 2017, o projeto que tratava ou que trata dos aplicativos de carro particular. Certo? Poderia ter sido muito pior. Se ele aprovasse da forma como o projeto foi encaminhado para lá, seria horrível, inviabilizaria os aplicativos. Mas foram aprovadas 3 emendas no plenário do Senado e o projeto não ficou tão ruim assim. Ele ainda é intervencionista, ele ainda se mete onde não deve, mas ele pelo menos não inviabiliza essas atividades. Eu já vou falar sobre isso, mas eu estou gravando esse vídeo aqui porque eu prometi explicar como a coisa ia ficar se o projeto fosse aprovado. Eu gravei um vídeo segunda-feira, postei um vídeo na segunda-feira, inclusive chamando os amigos aqui do canal a votarem não, a entrarem na página do Senado e clicarem não para esse projeto de lei. Também postei lá no Facebook algumas coisas e a mobilização da sociedade, então, ainda de alguma maneira foi ouvida. Então, nós podemos dizer que de alguma forma os senadores ouviram a população. Não ouviram totalmente, porque se você for ver a página do Senado lá, que fez a pesquisa sobre a aceitação desse projeto de lei, vou deixar o link aqui na descrição, mais de 260 mil pessoas votaram contra e menos de 45 mil votaram a favor. Ou seja, é 6 contra 1. Quando eu gravei o vídeo na segunda-feira, esse número estava mais ou menos 4 contra 1. Né? A cada um voto, 4 contra. No final foi a cada um voto 6 contra. Ou seja, mais de 85% das pessoas que se manifestaram lá no Senado Federal foram contra o projeto. Veja, não era a favor de 3 emendas, era contra o projeto inteiro. Tá certo que essas emendas, como eu já mencionei, elas pelo menos não inviabilizam a atividade. Qual foi o resultado dessas emendas então? Primeiro, não vai se exigir mais placas vermelhas dos motoristas dos aplicativos. Segundo, não vai se exigir mais que eles sejam autorizados pelos municípios. Terceiro, não vai se restringir a atividade à área do município. E quarto, não vai se exigir que o carro seja do motorista que está trabalhando com o aplicativo. Essas restrições, se tivessem passado, teriam equiparado praticamente os aplicativos aos táxis. Então, e essa realmente foi uma grande vitória. E isso foi muito importante. Agora é saber se as empresas vão continuar explorando a atividade, se as outras restrições não vão inviabilizar ainda a atividade da forma como elas foram colocadas pelo Senado. Bom, de qualquer maneira, esse projeto ainda tem que voltar para a Câmara. Por quê? Porque, como o Senado aprovou emendas, agora a Câmara precisa decidir sobre essas emendas. E o melhor seria que a Câmara não desse continuidade a essa coisa e deixasse como está. Bom, mas se ficar assim, pelo menos já não é tão ruim. A lógica que acabou prevalecendo no Senado foi que os aplicativos, os carros que trabalham com os aplicativos, são carros particulares. E isso não é, então, um serviço de transporte público. Táxi é serviço de transporte público e, por isso, precisa ser regulamentado pelo poder público e precisa ser fiscalizado e concedido pelo poder público. Para o táxi você tem uma concessão, você tem a placa vermelha, você tem a necessidade de autorização, toda aquela burocracia que faz com que o serviço fique caro. Os aplicativos não funcionam assim, mas então por isso é que não foi aprovada a autorização do município, a autorização do poder público para que os aplicativos, para que as pessoas dirijam usando o aplicativo, mas foram aprovadas algumas coisinhas sim, um pouco de intervencionismo, né? Então vai se determinar que tem que ser contratados seguros, que tem que se verificar os antecedentes criminais dos motoristas, um monte de coisa que acabou ficando na lei. Na prática, as empresas de aplicativo já exigem, porque são cuidados que elas têm com a qualidade do serviço, então nesse ponto a lei não muda muito. E também se estabeleceu que os municípios podem fiscalizar as atividades. Mudou a redação da lei para dizer que o município não pode conceder, o município não pode autorizar. Isso não ficou mais, não cabe ao município autorizar, cabe ao município apenas fiscalizar. E uma alteração interessante é que os
Motoristas então passam a ser considerados como contribuintes individuais do INSS. Aí você vai se perguntar, mas o sujeito não podia recolher o INSS como autônomo? Sim, podia, mas ele não vai estar... Contribuinte individual aqui não significa autônomo, significa que a empresa, antes de repassar o dinheiro para o motorista, precisa recolher o INSS de forma obrigatória. E quem tem a obrigação de recolher o INSS são as empresas agora, viu? Isso não necessariamente vai inviabilizar a atividade, mas isso é o Estado dizendo que as pessoas não sabem cuidar de si mesmas. Porque necessariamente o Estado vai estar mordendo um pedaço do dinheiro que seria repassado para o motorista com essa contribuição aí como contribuinte individual ao INSS, ao invés de deixar esse dinheiro na mão da pessoa e ela decidir o que ela faz com o dinheiro dela. Se ela quer contratar uma previdência privada, por exemplo, até porque o INSS não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria desse pessoal que está aí, se ela quer contratar uma previdência privada, ou se ela quer gastar o dinheiro agora, ela não está preocupada com a aposentadoria. O Estado, aqui no Brasil, tem que dizer para as pessoas o que elas devem fazer da vida delas. Ninguém pode cuidar da sua própria vida, do seu próprio nariz, segundo o Estado. Isso é um paternalismo, isso é algo que vem lá da época do Getúlio Vargas. Eu estou postando esse vídeo hoje por causa da votação do projeto de lei, mas eu postei já um outro vídeo hoje sobre o fim da contribuição sindical, um vídeo que fala dos males aí, das mazelas do coletivismo que foram trazidos especialmente na época do Getúlio Vargas e que estão aí até hoje. Bom, o ponto positivo, o que não passou de jeito nenhum, é que tinham senadores muito inteligentes querendo que se limitasse o quanto de percentual que as empresas poderiam cobrar dos motoristas. Um senador do Rio de Janeiro, cujo nome eu não vou dizer, queria que se limitasse a 10%. Teve um sujeito de Rondônia lá, acho que era de Rondônia, não me lembro, defendendo que não passasse de 5%. Gente, isso é uma estupidez. Desculpa, mas isso é uma estupidez. Quem tem que regular isso é o mercado. Aliás, isso já está acontecendo. Então, se um aplicativo está cobrando demais dos motoristas e outros aplicativos estão cobrando menos, o que acontece? Os motoristas passam a migrar para os outros aplicativos e aquele aplicativo que cobrava mais passa a cobrar menos. Isso já está acontecendo. O mercado se regula e com isso a qualidade do serviço só aumenta, o preço final diminui e o quanto o motorista recebe aumenta. Funciona, o mercado se regulando funciona. Bom, esse projeto de lei precisa voltar para a Câmara dos Deputados. Eu nem vou falar dos chunchos que eles queriam fazer, viu? Olha, é inacreditável o que as pessoas fazem aqui nesse país, o que os congressistas fazem aqui nesse país. O Bismarck tinha razão. As pessoas não devem saber como as leis são feitas. E agora a gente assistindo TV Senado, né, é um horror. Bom, mas então ele ainda volta para a Câmara e se houver novidades lá na Câmara, se a Câmara recusar essas alterações ou se a coisa não sair, eu posto um outro vídeo aqui para explicar. Tá? Mas é importante que já foi uma grande vitória, provavelmente as atividades não vão ser inviabilizadas, agora resta saber qual vai ser a posição das empresas, mas muitas já têm se manifestado favoravelmente. Por enquanto é isso. Por favor, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar e de se inscrever no canal. E até a próxima.